bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube. Bora para mais um Talkinização, gente. Rodolfão, que já é da casa, tá sempre aqui com a gente, participando de novo pra gente falar de um assunto aí, assunto do momento. E se você não sabe o que é RWA, você precisa ficar nesse podcast aí, porque é um assunto do momento que você vai ouvir muito falar nesse assunto nos próximos anos. Rodolfão, bom ter você aqui, como sempre. E aí, Flá, tudo bem? Bora Bem. falar aí pra galera sobre RWA, né? Sobre uma estratégia que pra mim ela tá muito correlata ali ao DeFi e pra mim é o que, de certa forma, me fez entrar mais forte no mercado cripto, né? Porque eu entendo que cripto, ele tem por ideia criar muitas coisas novas, só que muitas coisas novas não funcionam assim tão bem, ou às vezes funcionam por momentos e por outros momentos não, são sustentáveis, como nós vimos aí a questão de Play to Earn Games, como nós vimos aí a grande maioria de coleção de NFTs, como nós vimos aí, metaverso. Então, muita coisa nova. No início até deu bom com o mercado mais hypado, mas depois não deu tão certo. Mas, para DeFi, para RWA, a gente tem um outro horizonte aí que eu tenho certeza que vale compartilhar aqui com a galera. Afinal de contas, é pegar aquilo que funciona há décadas, séculos no mercado tradicional e trazer para o mercado cripto, que certamente aí vai agregar muito valor para quem utilizar. Exato. RWA faz muito sentido, né? É o que você disse, pô, Play to Earn não fazia tanto sentido pra muita gente. Enfim, NFTs, a galera ficava meio assim, mas RWA faz muito sentido, realmente, como eu disse no começo. A gente vai ouvir muito falar disso, tem muita gente de olho e a gente vai explicar aqui pra vocês o que é. Então, bora explicar o que é RWA, Rodolfão? O que a gente tá falando aqui, que deve ter uma galera boiando. RWA, o que é isso? RWA é uma sigla que parece ser muito nova, mas na verdade ela só vai remeter a algo que já existe no mercado tradicional. Então, RWA é a sigla para Real World Assets. Então, é você trazer ativos que existem no mercado tradicional para dentro da infraestrutura e tecnologia cripto. Então, para se ter noção, né, só em termos comparativos. Hoje o mercado cripto ele tem, em termos de valor de mercado, algo próximo de $1 trilhão. O que é, de certa forma, relevante, dado que é um mercado que nasceu do zero lá em 2009 e nesses anos aí conseguiu galgar e chegar nesse patamar do $1 trilhão. Só que quando a gente vai para outros mercados, ele é muito pequeno. O ouro, por exemplo, ele está ali na casa dos $12 trilhões. O mercado de ações global está na ordem de $97 trilhões. A dívida global está na ordem de $123 trilhões. Então, o mercado de renda fixa ali e afins. O mercado de real estate está perto dos $300 trilhões. Então, assim, cripto acaba sendo ínfimo comparado a todos os outros mercados. Só que a grande ideia do RWA é justamente trazer aquilo que existe no mercado tradicional para dentro da infraestrutura e tecnologia cripto. Então, nesse sentido e nesse contexto, você vai ter um acesso a como se fosse uma tokenização por meio dos ativos cripto. Então, ao invés de você eventualmente comprar ali um imóvel inteiro e ter que dispor, por exemplo, né, nos Estados Unidos lá, o preço médio de casa nos Estados Unidos está lá em $416 mil. Então, ao invés de você ter que ter $416 mil para comprar uma casa, por exemplo, no sentido de investimento, para receber ali aluguel dela, você pode, enfim, comprar participações disso, né? Pedaços disso, né? Pode tokenizar isso com pessoas e, eventualmente, você pode comprar com 10 pessoas essa casa e, ao invés de pagar ali $416 mil, você vai pagar ali 41.600. Então, você consegue trazer uma acessibilidade muito boa usando o cripto para fazer esse pagamento, só que no fim do dia você vai estar lastreado em algo do mercado tradicional, algo que, poxa, tem um endereço, você vai lá, você vê e afins, e o melhor, né? Você consegue unir os dois mundos, que é ter lastro do mercado tradicional, ou seja, um ativo tangível, e você consegue utilizar toda a infraestrutura cripto da blockchain, de você, enfim, conseguir ter acesso a todas as informações, aquele livro aberto que você pode auditar a hora que você quiser, e que as pessoas não vão alterar isso daí, não vão alterar o contrato inteligente ou algo nesse sentido. E aí as pessoas estão usando o RWA, para a questão de ouro e metais preciosos, para a questão de obras de arte, para a questão de tokenizações de ativos imobiliários. Então, assim, pensa em ativos imobiliários, pensa em prédios, casas e afins. A gente está falando que é um mercado de $300 trilhões. E o mercado cripto inteiro é $1 trilhão. Poxa, não é muito mais fácil, eventualmente, ao invés de você ter uma escritura de uma casa e afins, você transformar isso em um ativo RWA e você ter ali a custódia daquilo? A gente já teve, inclusive, casas sendo vendidas nos Estados Unidos por NFT. É um título de propriedade que você tem ali, você pode transacionar. Então essa questão do RWA para mim é bem interessante por conta disso, né? Você usa aquilo que é tangível no mercado tradicional, só que por uma estrutura que consegue te trazer muito mais confiança,
muito mais credibilidade por ser auditável e afins, e principalmente, né, muito mais fácil de você comprar e vender, que para mim isso é muito importante. É tokenizar ativos do mundo real usando a blockchain, né? Então tudo fica muito mais fácil, fica muito mais prático, né? A gente possibilita que ao invés de, enfim, possibilidades ficarem com grandes investimentos ficarem com grandes investidores e tudo mais, a gente entre nisso, pessoas comuns, né, comprem um pedaço de um recebível, comprem um pedaço de um imóvel, como você falou, né, e tenha retorno com isso. E com a blockchain tudo fica mais barato, né, tanto para o emissor desse token como para o investidor desse token. Então fica mais barato, traz segurança, democratiza tudo, realmente. O que a própria Leak faz, falar no sentido dos recebíveis e afins que tem dentro da plataforma dela, acaba sendo, de certa forma, um real world asset. Então, é uma dívida, né, um recebível de uma empresa que você está comprando como investidor agora, para ela se capitalizar, você vai receber a grana lá na frente, dali 1 mês, 2 meses, 3 meses, e você vai receber ali na sua conta da Leak, né? Tudo como meio ali tem criptomoedas por trás, contas escrows e afins, mas você tem ali como lastro um ativo do mercado tradicional. Você usa um cripto como meio, não como um fim. Então, por isso que eu acho que, cara, isso vai ser, de fato, game changer, né? Só a parte da Leak fazer essa tokenização facilita muito, né? Porque no passado, para quem quiser se capitalizar, tinha que emitir debenture, tinha que fazer algo com coordenadores e tal, com custos altíssimos para emitir isso, e agora é muito mais fácil, né? Então, de certa forma, o que a Leak faz já é o próprio real world asset aí, numa menor proporção, mas já é um pouco do que, enfim, esse mercado pode fazer, e a gente sabe, né, o quanto que a galera gosta desses tokens aí, né? Poxa, você recebe a notificação no app e tal, às vezes você vai pegar ali 10 minutos depois e já não tem mais, porque a galera já limpou tudo. É que faz muito sentido, né? Assim, tem coisas do mercado que que as pessoas têm receio, mas o RWA especificamente faz muito sentido para as pessoas. Por exemplo, eu sempre cito meu pai na live. Meu pai é o cara do mercado tradicional. Então, quando eu falo para ele, pai, entra pro mercado cripto, compra Bitcoin, compra isso, ele fica meio assim. Mas assim, comprar um token faz muito mais sentido para ele, traz muito mais segurança, né? Ele consegue ter mais noção daquele recebível de um aluguel que ele vai comprar um pedaço de um token. Então, enfim, faz muito sentido e isso está chamando a atenção. Até, Rodolfo, em 2022, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele disse que a gente estava caminhando, que ele acreditava que a gente estava caminhando para a economia tokenizada. Então, de fato, a gente está vendo essa migração do mercado financeiro tradicional para uma economia digital. E como que você vê, assim, todas essas mudanças que estão acontecendo? Eu acho que, assim, é algo que ele vai ser feito, fato. Cada vez mais as pessoas, elas estão pensando em tecnologia, elas estão, enfim, querendo ter praticidade, né? Ontem mesmo eu estava em um cartório, vendi um carro e, cara, tive que lá ficar um tempão na fila e tal para reconhecer firma de uma assinatura minha e afins para conseguir avançar. Não é nada simples, é muito oneroso e, cara, isso poderia ser, de certa forma, ali um NFT, que eu só transferiria para a carteira de quem comprou o carro, a propriedade e acabou, né? Seria muito mais fácil, auditável e afins. Só que a gente tem um fator segurança nisso, né? É difícil você fazer isso, por exemplo, no Brasil, o que te garante, por exemplo, que algumas pessoas não te pegariam, eventualmente sequestrariam você e falariam, transfere a propriedade dessa casa, desse carro, afins, para esse endereço e aí depois eu te liberto. Então, assim, a tecnologia ela é muito boa, só que ela requer outras coisas como segurança. Talvez em países que, poxa, a gente tem um nível de segurança maior, vamos falar lá dos Emirados Árabes Unidos, vamos falar, via de regra, nos Estados Unidos como um todo, são coisas que, enfim, podem funcionar bem. Agora, quando você pensa aqui no Brasil, que você tem que ter um celular pro Pix, que muitos brasileiros fazem isso, né? Deixam um celular com as contas bancárias em casa e o que sai na rua é um celular meio que descartável, fica inviável você fazer e avançar tanto. Então, acho que a gente pode ter um avanço maior, sim, da tecnologia e afins, mas isso requer uma segurança maior que, infelizmente, a gente ainda não tem. E é verdade, essa parte do sequestro, eu nunca tinha parado pra pensar, mas faz todo sentido. A gente precisa dessa segurança. Até eu gravei um podcast com o João Razin, né? E o João Razin tá morando lá na Europa. E ele tava falando que lá eles estão no foco da tokenização. E lá faz muito sentido. Realmente. Então, que nem isso faz muito sentido acontecer lá. Aqui ainda realmente é um processo que... E, enfim, os direitos básicos, eles são preservados lá, né? Tipo, não é algo de outro mundo você ter segurança. É algo que, nossa, como assim não tem segurança? Deveria ser normal, né?
Exato, mas a gente tem que se ajustar e adequar àquilo que a gente tem aqui, por isso que, enfim, algumas pessoas até me perguntam, né, falar, poxa, eu tenho um pouco de receio do Brasil, do que tá rolando, comparado a outros países e tal, mas eu não quero eventualmente deixar o país, você não precisa estar com todos os seus investimentos aqui, você não precisa estar só lastreado em real, né, com essa questão do real world asset, você pode estar exposto, cara, ao mundo todo. Uma estratégia bem legal que está sendo usada, por exemplo, é pelo pessoal da MakerDAO. Então, poxa, uma empresa aí que está há muito tempo no mercado, uma empresa cripto, que ela está por trás ali da DAI, que é uma das maiores stablecoins do mercado. E aí a DAI, né, o negócio de uma stablecoin, ele é muito bom quando ele funciona bem, né? Que, poxa, você pega a grana da galera, você tem que estar pareado 1 para 1 com o dólar, só que com as granas que você tem de reserva, você pode investir ela. Então, poxa, eu tenho uma stablecoin de dólar, eu posso investir isso daí em dólar. E, geralmente, o juros americano, ele está perto de zero. Então, você não consegue rentabilizar muito com esse seu dólar que você investe ali em títulos de curto prazo, em bons americanos de curto prazo e afins. Só que agora a gente tá no cenário que, cara, tá rendendo 5% ao ano. E aí pensa essa galera que tem 10, 20, 30, 40 bilhões de dólares e consegue rentabilizar 5% ao ano com 40 bilhões de dólares. Cara, é muita coisa. Então, assim, a Circle com o SDC e o Tether estão conseguindo ter ótimos resultados. E a MakerDAO com a DAI, o que eles estão fazendo? Antes ela era uma empresa que as reservas dela, elas ficavam somente em criptomoedas. Então ela era sobre colateralizada, então ela tinha ali, por exemplo, para 5 bi emitidos em DAI, ela tinha 7, 8 em reservas em criptomoedas, em USDC, em Ethereum e afins. E agora boa parte dessas reservas eles estão utilizando em bonds americanos. Então eles estão usando o Real World Asset. Tanto que hoje você consegue pegar a DAI e você consegue depositar em plataformas DeFi da própria MakerDAO e conseguir algo próximo de 5% ao ano de retorno. Porque ele pega o dinheiro que eles têm em dólar, depositam ali em bonds americanos e repassam isso para você por ser um detentor de DAI. Então, cara, a gente tá vendo cada vez mais o Real World Asset aí. Então a galera tinha muito receio, né? Sempre, poxa, cripto tá construindo algo novo e tal, e se essa parada ruir? E se cripto for um meio de comprar coisas que já existem e se provaram há anos no mercado? Cara, acho que fica uma combinação absurda. Por isso que, assim, vim da bolsa para o mercado cripto com essa expectativa de que cripto, de fato, tem uma tecnologia muito boa, mas ela vai ter o seu real valor quando ela pegar aquilo que é do mercado tradicional e trazer para dentro dela. Que aí a gente pode ter um mercado cripto, sei lá, de 100 trilhões de dólares, 200 trilhões de dólares. Faz muito Pode sentido, e as segurar o coisas estão mercado cripto. acontecendo, né? As coisas realmente estão acontecendo. Então, a gente tá vendo o mercado evoluir. E você falou aí, você até comentou sobre DeFi, nos últimos anos a gente tá falando muito em DeFi, você tem falado muito em DeFi, as finanças centralizadas, mas quais são realmente os benefícios do RWA para o DeFi? Quando a gente pensa em benefícios, assim, ele está muito atrelado a essa questão de você ter, de certa forma, garantias por trás. Então, poxa, o que a gente teve ali no DeFi, por exemplo, em 2022, com o colapso da Terra-Luna, cara, drenou mais de 30 bilhões de dólares do mercado. Então, muita gente estava ali exposto à stablecoin da Terra-Luna, que era o UST, e, cara, aquilo fez um colapso inteiro acontecer. Agora, quando você pega, por exemplo, uma stablecoin no mercado cripto, que você sabe que ela tem como colateral ativos do mercado tradicional, bonds americanos, não faz sentido ele ir a zero, porque você sabe que ele é ali 1 para 1 e às vezes tem muito mais reserva do que esse 1 para 1. Então você tem uma confiabilidade muito maior quando você tem esses ativos do mercado tradicional para dentro do mercado cripto. Então você torna a questão DeFi muito mais robusta. E o DeFi também ele consegue avançar mais, né, Flá? Porque pensa comigo, dentro do DeFi você consegue ter taxas, por exemplo, de um país de primeiro mundo. Então você consegue usar uma ave da vida aí e deixar ali criptos como garantia e tomar empréstimos a 3, 5, 7% ao ano em dólar. Pensa na Argentina que os juros deles estão acima de 100% ao ano. Se ele conseguir ter acesso a um tipo de empréstimo que ele vai pagar 5, 7 ao ano, é muita diferença. É muita coisa. Então você consegue trazer uma acessibilidade, uma democracia absurda para a galera por meio do DeFi e torna ele mais robusto quando você sabe que você tem ativos no mercado tradicional lastreando ali aquelas reservas. É o que me deixa, por exemplo, mais tranquilo. Cara, mas se eu quero que o mercado seja mais volátil, cara, Bitcoin, Ethereum e afins não tem problema. Eu sei que eu estou comprando ali a ideia, a disrupção que aqueles ativos vão trazer. Quando eu quero estar numa stablecoin, eu quero estar tranquilo. Então, quando você tem ali o RWA por trás, você sabe que, poxa, tem ali bonds americanos por trás. Qual a chance de um bond americano ter problema? Pode ter, mas, cara, até chegar nele, o mundo todo já caiu no efeito dominó. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa. As aplicações, assim, você comentou a questão de DAI, mas quais aplicações que já estão acontecendo de RWA dentro do DeFi? Tem alguns tokens que você compra e por meio desses tokens
como o RIO, por exemplo, ele vai se expor à questão de real estate, ele vai se expor à questão de alguns ativos tokenizados. Tem a própria DAI, que tem essa exposição aí a bonds americanos, mas é algo que está ganhando tração agora. Você não vê ainda uma grande utilização de RWA, mas já está aumentando bastante. A gente está passando da ordem dos bilhões de dólares investidos nisso. Então, é uma crescente que ela está vindo aí. E vai se tornar cada vez mais fácil isso acontecer. E até mesmo a própria regulação cripto vai ajudar nessa maior adoção. Porque aí você fica com tudo regulado certinho, você consegue trazer os ativos do mercado tradicional para cá e fazer funcionar. Eu mesmo tenho uma estrutura que, poxa, gosto de investir em real estate, principalmente nos Estados Unidos, que, poxa, eu uso basicamente ali como se fosse um RWA para investir lá fora. Né? Então, uso o cripto como um meio para chegar até os Estados Unidos para que eu possa investir em negócios imobiliários por lá. Então, é isso, né? As pessoas entenderem que, cara, cripto é muito legal, tecnologia é muito boa, mas pode usar não só como um fim, mas como um meio. E usando como meio, não vejo limites. E a gente está vendo isso, né, cara? Aqui no Brasil, o RG, ele já está sendo emitido pela própria blockchain. Tem a questão do real digital, que é o Drex. Então, cada vez mais as coisas vão convergindo, né? O próprio Drex acaba sendo um ativo RWA, porque você vai ter ali, de certa forma, um ativo, o real, no mercado tradicional, que ele vai ser lastreado por um ativo virtual, por uma stablecoin, que é a Drex. Olha a evolução, né, que a gente está tendo, a mudança que a gente está tendo de mercado, o quanto o mercado tradicional também vai mudar. Mas, e claro, isso não acontece da noite pro dia, né, é um processo, mas a gente tem que estar muito atento a isso. Aí você comentou também, Rodolfo, de alguns tokens, né, que estão envolvidos nisso. Acho que tem um tal de Maple Finance, tem uns outros aí que eu não estou muito ligada. Será que é um bom momento para as pessoas ficarem de olho, talvez, nesses tokens? Assim, Flá, nesse momento, assim, eu tô comprando realmente aquilo que eu vejo uma real utilidade. Por exemplo, Bitcoin é no-brainer. A gente tá vendo cada vez mais o número de endereços em carteira e afins aumentando, pessoas com receio do mundo tal indo para Bitcoin, para Ether também. Tem o próprio site Ultrasound Money, que você consegue acompanhar ali a quantidade de Ethers emitidos versus quantidade de Ether ali que estão sendo queimados, e o supply lá de 120 milhões de Ether. Você consegue acompanhar isso bem. A própria questão da Uniswap, ela não deixou de funcionar e está sendo aí a maior corretora descentralizada, gera ali centenas de milhares de dólares todos os dias em taxas, mas tem projetos que, assim, eles têm basicamente ideias por trás e não necessariamente conseguem executar isso bem. A Aave, por exemplo, plataforma de empréstimo, está funcionando aí há muito tempo no mercado. Então, eu acho que são coisas que você tem que olhar, tem que se atentar, pode se expor de uma maneira menor, mas eu só olharia de uma maneira mais forte, cara, quando a gente sentir o mercado cripto realmente dando uma deslanchada aí, andando melhor. Porque agora a gente está com um cenário de mercado que ele está com pouca liquidez. Você não vê grandes movimentações para cima ou para baixo. A gente viu ali Bitcoin e Ethereum andando mais esse ano, mas tem muitas altcoins aí que estão muito para baixo, muito para baixo. Para tudo aquilo que é novo, eu acho que vale as pessoas se atentarem e entenderem, né, como que o dinheiro flui no mercado cripto. Primeiro ele vai para Bitcoin, depois ele vai para projetos médios, depois ele vai para projetos menores, as altcoins, e depois eles vão ali para projetos ainda menores, meme coins e afins, e depois vai para stablecoin, aí vai para Bitcoin e vai fazendo esse círculo. Então, eu acho que pode eventualmente se expor ali em alguma coisa, mas não são projetos ainda que, nossa, estão entregando muito. Ainda não é esse caso, mas eu ficaria com um olhar neles, né? Porque o mercado cripto, ele é de narrativas. Tem momentos que, nossa, tudo aquilo que é metaverso sobe muito, tudo aquilo que é DeFi sobe muito, tudo aquilo que é NFT sobe muito. E eu acho que, cara, a RWA, ele vem para ficar, até porque o institucional, entrando no mercado cripto mais forte, ele tende a entrar mais nisso. Ele não vai querer entrar em metaverso, em play to earn games. Ele vai querer entrar naquilo que tem um laço no Porque mercado faz tradicional. sentido, né? Então, assim, metaverso. A gente debateu muito já sobre metaverso, mas muita gente acredita que não faz sentido, né? Os games play to earn, jogos play to earn, muita gente ficou, não faz sentido. Então, assim, RWA realmente faz sentido, né? Principalmente aí pro mercado tradicional. Então, a gente vai ver aí. Total, acho que, assim, falar, tem coisas que é esperar e acho que a virtude do investidor é essa, saber que isso é a tendência. E talvez você não precisa ficar fazendo tantas coisas. Por isso que no mercado cripto eu foco muito em DeFi. Para mim, a grande grana tá aí. Ponto. Se a gente tá vendo aí, né? Muita gente fala, não importa tanto o institucional, não importa muito a galera do mercado tradicional. Por que estão falando tanto, então, da aprovação do ETF cripto? Por que isso movimentou tanto o mercado, então? Cara, o dinheiro tá no mercado tradicional, ponto. Eu mostrei para vocês aqui por A mais B que o mercado cripto tá valendo $1 trilhão, o mercado de ações vale 100 trilhões, o mercado de real estate vale 300 trilhões. Então, assim, a grana tá no mercado tradicional, não é um achismo, é fato. Então, qual é o melhor caminho de vir essa grana no mercado tradicional pro cripto? DeFi e RWA. E quais aplicações que ainda não estão assim no ar, mas que são uma possibilidade quando a gente junta DeFi com ativos do mundo real tokenizados?
O principal para mim, Flá, que eles estão usando muito é essa questão de tokenização de recebíveis, né? Então, o mercado de dívida global, ele tá lá nos seus 150 trilhões de dólares. Então, é muito interessante que você possa acessar isso, né? Porque, por exemplo, até mesmo pela LIC. Hoje eu quero investir na LIC, eu tenho que abrir a minha conta e afins, e geralmente, se não me engano, só investidores brasileiros vão conseguir investir pela LIC, com recebíveis e afins. Só que se eu usar o próprio RWA para isso e ter tokens por trás e afins que vão receber ali, enfim, como se fossem airdrops no que diz respeito à rentabilidade ali da operação como um todo, quando eu tenho tokens, eu posso, numa blockchain da Ethereum, por exemplo, pessoas do mundo todo podem acessar. Então, acho que o grande ponto do RWA é ele tornar acessível algo que geralmente só é acessível de forma regional, né? Então, para você acessar os bonds americanos ali, por exemplo, ou você tem que ter uma conta numa corretora lá fora, ou ser americano, e, cara, via DAI, por exemplo, você consegue deixar ali sua DAI rendendo 5% ao ano e você tá lastreado em bonds americanos. Então, para mim, é o que eles vão fazer mais, usar esses artigos do mercado tradicional. Talvez entre depois a questão de tokenizar mais imóveis e afins, mas é que, cara, requer um pouco mais de regulação, é um pouco mais complicado, tem questão de cartórios e afins, não é tão simples. Tem toda a questão de QIC que eles têm que fazer também. Então, poxa, a pessoa lá tá entrando, tá comprando uma participação ali num imóvel. Pensa, por exemplo, nos americanos. Em muitos lugares eles restringem os chineses, por exemplo, de comprarem imóveis em regiões estratégicas. Então, perto de portos, por exemplo, de aeroportos, os chineses eles tendem a não conseguir comprar nada, porque são regiões estratégicas. E aí eles vão querer fazer um devido QIC ali para saber de onde está vindo esse dinheiro, quem é que está comprando, se está lavando dinheiro, se não está. Então, enfim, é algo que ele é um pouco mais complicado. Ele não vai ser tão... O RWA ele não vai ser tão descentralizado. E não tem como ser, por Esse questões é de um dos segurança desafios, também. né? Que a gente, Sim. que o RWA tem por aí. Outros desafios que você vê, assim. Pra mim o principal desafio é isso, né? A gente tá muito acostumado no mercado cripto a ter essa liberdade e afins e fazer o que quiser à torta direita, só que quando você começa a ter ativos no mercado tradicional, você pode ter sistemas e estratégias e requerimentos que são naturais do mercado tradicional. E aí a gente tem que ver como que vai ser ajustado isso daí para funcionar bem para os dois lados, né? Você investir de uma forma segura e ter, de certa forma, o seu anonimato, mas também a pessoa que está recebendo ali o dinheiro, sei lá, ficar tranquila de saber que isso não está sendo fruto de uma lavagem de dinheiro ou afins. É um processo, né? Tá acontecendo e os próximos anos aí, eu acho que também no próximo, assim que a gente tiver uma aprovação, uma regulamentação mais clara, no próximo bull market, a gente vai ver realmente RWA explodindo e muita gente falando sobre isso. Então, por isso que esse tema é extremamente importante para as pessoas ficarem atentas. A gente está estudando muito isso, a gente está olhando muito para isso, porque realmente já está acontecendo. Então, é isso. Rodolfão, alguma coisa que a gente não comentou que você acha assim, ó, do caramba e a gente tem que falar sobre isso? Bom, acho que ainda não, Flá, porque assim, é algo que ele tá vindo aí um pouco mais forte, né? Principalmente no que diz respeito aí a bonds americanos e afins, investindo nessa questão do mercado de dívida. É algo que precisa ganhar ainda um pouco mais de robustez, mas é algo que, poxa, acho que todo investidor cripto tem que olhar, porque, como disse algumas vezes, né? O dinheiro vai fluir do mercado tradicional para isso. E aí a gente pode ter, enfim, muitas coisas vindo aí do próprio RWA. Né, que é, poxa, as pessoas pensarem ali em comprar real estate, principalmente pensando aí para ter algum tipo de renda usando isso, tanto para conseguir facilitar vendas posteriores, mas para conseguir também facilitar o recebimento de recursos. A questão do RWA, ele vai conseguir, poxa, te trazer um acesso global, que muitas vezes está restrito ali só ao seu país, né? Porque quando você olha para os Estados Unidos, maravilha, Estados Unidos tem acesso a muita coisa, mas e para um chinês, por exemplo, né, como eu disse aqui, poxa, eles são muito restritos a investir só em real estate lá na China, eles não conseguem investir em outras coisas. Talvez eles querem investir um pouco aqui no Brasil, por exemplo. A gente já tem stablecoin de real, né, que é o BRZ, por exemplo. Por que não ter algo atrelado ao nosso juros brasileiro, como a Selic, e você trazer isso via cripto? E vai ser bom para todo mundo, Flá, porque você consegue ter um acesso global e você consegue propiciar aquele seu investimento para o mundo todo. Né? Então, enquanto, por exemplo, Selic aqui, você está muito restrito a investidores brasileiros ou alguns institucionais de fora
fora que entram, você pode ter, sei lá, muita gente comprando no mundo todo porque acredita que o Brasil vai ser o país do futuro e compra ali real world assets atrelados ao mercado brasileiro. Enfim, eu acho que traz muito essa questão da democracia de uma forma interessante para mim, que não é só baseado em ideias futuras. Cara, você pegar, você ter o lastro e você usar os melhores mundos. Porque para mim a tecnologia é muito boa, mas, cara, tem muita coisa que não vai mudar. A terra vai ser importante, água vai ser água, e, tipo, por mais que tenha tecnologia, isso não vai mudar. Então é você linkar aquilo que existe no mercado tradicional, que é bom, com tudo aquilo que tem no mercado cripto que te ajuda a ter acessos globais, que te ajuda a ter essa auditoria em real time, enfim. Para mim sei lá, aquilo que eu já vislumbrava lá atrás que poderia acontecer no mercado cripto, se concretizando, ganhando tração e, poxa, a gente tá falando aí que já foram movimentados em ativos da RWA mais de 10 bilhões de dólares, desde 2021 para cá, que foi quando começaram a falar sobre isso. Então, acho que a gente ainda vai falar muito sobre isso, Flá. Quem sabe até ali que aí se transformar ainda mais em uma empresa RWA. Com certeza, com certeza. É só o começo, né? A gente vai ver muita coisa acontecendo por aí. E olha também o potencial da blockchain, né? Então, olha o quanto a blockchain possibilita a gente fazer diversas coisas. Então, é incrível, incrível mesmo. Inclusive, a gente tem um podcast aqui, pra quem quer saber mais sobre blockchain, a gente tem um podcast com Edilson Osório, cara que entende tudo de blockchain. Acompanhe, porque é uma verdadeira aula esse podcast com ele. Rodolfão, então é isso, né? O pessoal fica de olho aí realmente em RWA. Assunto extremamente importante. Querendo ou não, você vai escutar falar disso e isso provavelmente vai entrar na sua vida. Se você é um investidor cripto, se você é um investidor do mercado tradicional, provavelmente você vai acabar se deparando com RWA em algum momento. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Rodolfão, bom ter você aqui como sempre. Fico muito feliz. Valeu, Flá. Mesmo, um conhecimento absurdo. E você tá que tá, hein, com RWA. Já tá movimentando. Mas tem que estar, né? Tem que estar. Quando você vê algo realmente bom ali, acho que você tem que, de fato, se expor, porque tem oportunidades que, eventualmente, elas não vão voltar, né? Eu vi até recentemente algumas pessoas falando sobre a oportunidade que a gente está vendo no mercado cripto agora, né? Antes da aprovação dos ETFs aí de Bitcoin e Ethereum, que seria basicamente você conseguir comprar um terreno lá em Manhattan. E, tipo, olha que se transformou Manhattan, um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Tudo é muito requerido ali e é muito limitado. Só tem uma Manhattan, só tem aquelas dimensões ali e acabou. E aí, acho que para Bitcoin, que é muito escasso, é um pouco disso. E quando você pensa em RWA, é um mercado gigante, evidentemente, mas quem se posicionar antes certamente vai surfar aí melhor essa onda. Então eu praticamente acredito muito nisso, né? Tenho exposição no mercado tradicional, tenho exposição no mercado cripto e por que não usar o RWA, que é justamente a junção dos dois. Lindo, maravilhoso. Aproveitar isso. Rodolfão, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Vamos para a bolsa. Vamos para cripto, tá ativo também ou não vamos para cripto? Tá ativo, mas é que a galera já... O forte é vamos para bolsa, né? Bolsa e tal. E ó, pensa comigo, né? Com os ETFs vindo para bolsa, a bolsa ainda vai continuar sendo interessante. Né? Daqui a pouco, ó, vamos para bolsa, vamos para cripto, vamos para RWA e assim você vai criando. Vamos para o churrasco, vamos para academia, vamos para holdings, né? E vamos que vamos. Muito bom, Rodolfo. Boa. Obrigada, sempre bom ter você aqui. Valeu, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse assunto que é importantíssimo. Semana que vem tem mais podcast. A gente se vê. Acompanha a Lick aí nas redes sociais, acompanha o Descomplique. Tem informação para vocês saberem tudo do mercado cripto, tudo sobre tokenização também. Então, espero vocês semana que vem. Rodolfo, obrigada. Valeu, Flá. Tamo junto. Obrigada. Tchau, tchau.